No dia 5 de maio celebra-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa e, para marcar a ocasião, trago-te uma curta viagem pela história da literatura portuguesa e pelos 6 autores que mais a marcaram. Este vídeo é, na verdade, um dos 8 momentos culturais do meu curso de nível B1. Vídeos estilo mini documentário no final de cada módulo do curso, onde partilho mais sobre a história e cultura portuguesa. Se tiveres interesse em saber mais sobre os meus cursos de nível B1 e B2, clica no primeiro link na descrição ou no código QR no ecrã. E agora podemos avançar para o vídeo. A literatura portuguesa teve origem na lírica galego-portuguesa, um movimento literário medieval dos séculos XII e XIII que surgiu naquilo que é hoje em dia o norte de Portugal e a Galiza. As obras deste movimento literário chamavam-se cantigas e eram basicamente poemas que se cantavam no ambiente trovadoresco. Estas cantigas eram escritas em galego-português, a língua precursora do português, e a sua influência era tão grande que nos reinos vizinhos de Leão e Castela, o galego-português era a língua preferida para escrever. Desta época, destaca-se o 6º rei de Portugal, Dom Dinis, conhecido como o Rei Poeta. Dom Dinis foi não só um dos maiores trovadores do seu tempo, tendo escrito 137 cantigas, como foi ele quem, no ano 1290, decretou o português como língua oficial do reino e fundou a primeira universidade do país, a Universidade de Coimbra. Se tiveres curiosidade, hoje em dia ainda é possível ouvir algumas cantigas escritas por Dom Dinis, graças a grupos musicais que se dedicam à reconstrução histórica da música medieval. Basta escreveres no YouTube Cantigas de Dom Dinis. Avançamos até ao início do século XVI, onde encontramos a nossa segunda grande figura literária portuguesa, Gil Vicente, que é considerado o pai do teatro português. Este autor escreveu durante a transição da Idade Média para o Renascimento e a sua peça mais famosa é O Auto da Barca do Inferno, uma comédia satírica que retrata na perfeição a sociedade portuguesa daquela época. A ação passa-se num cais onde as pessoas que acabam de morrer encontram 2 barcas, uma conduzida por um anjo que os leva ao paraíso e outra conduzida pelo diabo que os leva para o inferno. As personagens pertencem a todos os estratos da sociedade, desde um humilde sapateiro até um nobre fidalgo, e cada uma delas é confrontada com as ações imorais que cometeu em vida, acabando quase todos por ir para o inferno. A peça mostra, com muito humor e ironia, que não é o estatuto social que determina o destino de uma pessoa, mas sim as suas ações. Ainda no século XVI, chegamos agora a Luís Vaz de Camões, considerado o maior poeta da língua portuguesa. Pouco se sabe com certeza sobre a sua vida, mas acredita-se que tenha nascido em Lisboa por volta de 1524 e que tenha estudado em Coimbra. Viveu uma vida marcada por aventuras, viagens e dificuldades. Combateu em África, onde famosamente perdeu um olho numa batalha, e passou vários anos no Oriente, em lugares como Goa e Macau, ao serviço da coroa portuguesa. A sua obra-prima, Os Lusíadas, foi publicada em 1572 e é considerada uma das grandes epopeias da literatura mundial. Escrita em verso, com 10 cantos e 1102 estrofes, esta obra é inspirada nos clássicos greco-romanos, como Homero e Virgílio, e celebra os feitos heróicos dos navegadores portugueses, seguindo a viagem de Vasco da Gama até à Índia em 1498. A epopeia Os Lusíadas combina a exaltação patriótica com uma visão crítica e poética da condição humana. E é graças a esta obra que, ainda hoje em dia, os portugueses olham para o século XV como tendo sido o período mais glorioso da nossa história. No fundo,
A obra Os Lusíadas é o mito nacional português. Avançando até ao século XIX, encontramos Eça de Queiroz, o principal autor do realismo português. Nasceu em 1845 na Póvoa de Varzim, estudou no Porto e em Coimbra e mais tarde viveu em Lisboa, onde se destacou como escritor e como membro da chamada Geração de 70, um grupo de jovens intelectuais que queria renovar a literatura e o pensamento em Portugal, trazendo novas ideias da Europa. Nas suas obras, Eça criticava a sociedade portuguesa da sua época, falando de temas como a hipocrisia, o poder da Igreja e o atraso do país. Entre os seus livros mais conhecidos estão O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias, que é considerada a sua obra-prima e onde ele faz um retrato irónico e detalhado da burguesia lisboeta do século XIX. Em 1888, Eça mudou-se para Paris, onde trabalhou como cônsul até à sua morte no ano 1900. Curiosamente, esse mesmo ano de 1888, viu nascer o maior nome da literatura portuguesa moderna, Fernando Pessoa. Embora tenha nascido em Lisboa, Fernando Pessoa passou a sua juventude na África do Sul, onde começou desde cedo a escrever, tanto em português como em inglês. Em vida, Fernando Pessoa publicou apenas um livro em português, A Mensagem, um conjunto de 44 poemas sobre o passado e o destino de Portugal, publicado em 1934, um ano antes da morte do autor. Toda a obra que conhecemos hoje em dia de Fernando Pessoa foi descoberta depois da sua morte. Estou a falar de milhares de textos, entre os quais o célebre Livro do Desassossego, uma obra introspectiva que se tornou um clássico da literatura mundial. O elemento mais marcante da escrita de Fernando Pessoa é a criação dos heterónimos, vozes literárias com estilos e personalidades próprias. Entre os mais conhecidos estão Alberto Queiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, cada um com uma visão distinta do mundo. Pessoa é, até hoje, um símbolo da modernidade e da multiplicidade da alma portuguesa. Concluímos esta viagem pela literatura portuguesa com José Saramago, o único autor português a receber o Prémio Nobel da Literatura. Nascido em Azinhaga em 1922, no seio de uma família humilde, Saramago é o exemplo perfeito de que a persistência dá frutos. Começou a escrever muito cedo e nunca deixou de o fazer, mas só alcançou reconhecimento como autor com a publicação do livro Levantado do Chão em 1980, quando já tinha quase 60 anos. Uma idade em que a maior parte das pessoas já está a olhar para a reforma. 2 anos depois, com o livro Memorial do Convento, Saramago ganhou projeção internacional e consolidou o seu estilo de escrita particular. Saramago procurava escrever como se fala e, portanto, não usava travessões nos diálogos nem seguia as regras da pontuação convencionais. O resultado são frases muito longas que criam uma experiência conhecida como fluxo de consciência, stream of consciousness. O maior reconhecimento de Saramago chegou em 1998, quando, já com 75 anos, recebeu o Prémio Nobel da Literatura. O prémio foi-lhe atribuído pelo conjunto da sua obra, especialmente pelos romances publicados nas décadas de 80 e 90, dos quais se destaca a sua obra-prima, Ensaio sobre a Cegueira. Espero que tenhas gostado desta curta história da literatura portuguesa. Como deves calcular, ficou muito por dizer e muitos autores portugueses importantes ficaram de fora, como Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Cesário Verde e Florbela Espanca. Também não falei sobre a literatura portuguesa do século XXI, mas se quiseres algumas recomendações de autores portugueses para leres de acordo com o teu nível de português, então vê este vídeo.